Olá, todo mundo. Eu sou a Fernanda Resnick, sou produtora. Ela é minha companheira, Isabela Faia, roteirista e produtora. Nós somos da Três Tabela Filmes, uma produtora independente do Rio de Janeiro, e a gente está aqui hoje para conversar um pouco com vocês sobre o processo de produção, seja de curta ou de longa-metragem, seja de ficção ou de documentário. Falar um pouquinho como é que se executa mesmo o processo de produção como um todo. Bebé. Oi, gente, tudo bem? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é que muita gente, né, todo mundo tem um amigo que já chegou e falou, pô, eu tenho uma ideia genial para um filme, uma ideia genial para uma série, mas assim, uma ideia, ela não faz uma obra audiovisual. Você não consegue fazer nada com uma ideia. Aquela história de uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, isso hoje em dia não tem menor valor. Você precisa de dinheiro para produzir. O Brasil já avançou muito, né, nessa indústria. Então, primeira coisa que você vai precisar fazer para convencer alguém de investir numa ideia sua é estruturar essa ideia. Então, assim, uma ideia ela pode partir, né, de uma pessoa. Você pode fazer um documentário sobre uma pessoa, um filme sobre uma pessoa, sobre um ambiente, né, uma série sobre um pronto-socorro, sob pressão, né? Ou você pode ter uma situação dramática, sei lá, o World Trade Center, né? Você pode fazer um filme sobre o World Trade Center, a queda das torres, mas você precisa estruturar essa ideia. Não adianta você só ter a ideia. Então, assim, qual é a primeira coisa que você precisa fazer para estruturar uma ideia? Você precisa fazer uma sinopse, né? E aí você tem muitas formas de fazer a sua ideia ser realizada. Você pode fazer um documentário sobre isso, ou você pode fazer uma ficção, você pode fazer um curta, um longa, uma série, né, dependendo da ideia. Mas a primeira coisa realmente é você ter uma sinopse. Então, assim, o Jorge Furtado, por exemplo, ele recomenda fazer um exercício que é uma história que quer muito, não consegue por causa primeiro, depois e por fim. Então, por exemplo, eu vou pegar o exemplo de um filme que a gente está fazendo, A Derrapada, que é a história do Samuca, um skatista de 16 anos, que quer muito se livrar da maldição da família, que não consegue muito chegar a lugar nenhum na vida. Não consegue porque ele engravida a namorada de 16 anos, exatamente como a mãe dele havia feito. Primeiro ele tenta fugir dessa situação, depois ele passa por todos os problemas de ter um filme na adolescência, para, por fim, ele viver uma vida completamente diferente do que ele imaginou, mas seguir em frente. Então, por exemplo, essa, por exemplo, é a sinopse do nosso filme Derrapada. Se eu for a primeira vez que eu fosse convencer alguém agora a colocar dinheiro nesse filme, eu contaria um pouquinho dessa história. Mas essa sinopse, ela precisa avançar um pouquinho. Então, assim, você precisa fazer mais ou menos uma sinopse de 2 a 3 páginas, e aí você precisa contar tudo que tem nessa história. Um pouquinho dos seus personagens, em que ambiente isso vai ser filmado, como é que é esse universo, quais são os conflitos que esses personagens vão ter durante o filme, e ter um desfecho dessa história. Basicamente, você precisa fazer esse exercício, não é fácil. Você tem que escrever todo dia, você tem que escrever e reescrever. Num documentário, você tem um pré-roteiro, né? O pré-roteiro é tudo que você pensa desse documentário. Por exemplo, a gente, né, Nanda, fez um documentário sobre o Rio São Francisco. Mas você tem várias formas de fazer um documentário sobre o Rio São Francisco, mas o nosso filme era uma jornada afetiva da nascente à foz do Rio São Francisco, por 5 diretores de cinematografias completamente diferentes, cada um filmando num estado diferente. Então, esse era o nosso filme, esse era o nosso enfoque. Então, eu fiz um pré-roteiro em cima da cinematografia desses diretores, como cada um iria abordar esses estados e esse rio, que é um rio só, mas que passa muito diferente por esses estados. Então, é uma forma de contar. Você poderia contar esse filme de uma forma mais geográfica, de uma forma mais histórica, né? Cada um vai ter uma ideia, mas essa ideia ela precisa estar muito clara, porque quando você vai filmar é dinheiro, não adianta você não saber exatamente o que você quer, porque senão o seu produtor vai parar de investir em você, né?
Bem, na ficção, para série, para curta, para longa, depois que você faz esse trabalho da sinopse, você parte para um argumento. E o argumento, sim, é um texto, não é um texto literário, um roteiro não é um texto literário, ele é tudo, menos um texto literário. Quando você for escrever o seu roteiro, não pensa que você está escrevendo um livro. Porque não adianta eu escrever Fernanda, a vida de Fernanda não faz mais sentido. Fernanda vê as ruas sem cor. Fernanda acha que tudo vai dar errado. Assim, o diretor vai pegar isso, ele não vai saber como filmar. Você tem um roteiro, ele especificamente a base do trabalho de muitas outras pessoas, né? A partir do seu roteiro, o seu roteiro ele vai transformar os sentimentos e uma história em palavras, né? Em ações e diálogos, e as pessoas que estão lá na frente, elas vão pré-produzir, vão decupar essa história, todo mundo vai trabalhar a partir desse texto específico, que é um texto de roteiro. Quando acaba o filme, esse roteiro não serve basicamente para nada. Talvez para alguém estudar esse roteiro, mas ele não é uma obra literária. Então você vai ter que desapegar dele, porque ele vai virar um filme. Isso é muito importante das pessoas terem na cabeça. E um roteiro, ele também alguma coisa que tem que ser execuível. Não adianta você... Eu já peguei roteiro de curta como consultora e a pessoa acha que tem uma ideia muito boa, e pode ser muito boa, mas é uma história de terror numa casa mal assombrada, onde sangue escorre pelas paredes, onde fantasmas e esqueletos vão aparecer, e você vai ter 70, 80 mil reais, talvez, para fazer esse curta, e você não vai fazer, porque é muito caro você fazer tudo isso, né? Então, você tem que saber também, mais ou menos, que você precisa escrever uma coisa que vai ser executada, e que não adianta você sonhar tão alto, né? Dependendo do orçamento que você tiver, de quem você é no mundo naquele momento. O argumento ele tem que contar toda a história, né? Ele é um pouco mais do que a sinopse. Ele conta toda a história e a partir desse argumento, assim, muita gente hoje em dia trabalha na escaleta. A escaleta, assim, principalmente em série de TV, a escaleta, ela é basicamente, esse nome vem, né, alguma roteirista, eu não lembro o nome, mas a escaleta é como se fosse uma escada, né, são os degraus, porque um roteiro, são cenas estruturadas e encadeadas de uma história. Então, a escaleta, nela, você vai colocar todas as cenas, já todos os ambientes, se é interna, externa, se é manhã, se é noite, tudo que vai ter no roteiro, todo o encadeamento, todas as cenas, todos os atos, sem os diálogos, né? Então, isso facilita muito, às vezes, na hora de você dividir com um parceiro que está escrevendo com você, né? Cada um faz uma parte da escaleta, ou a escaleta já está pronta e você divide as cenas. Eu vou escrever as cenas do personagem tal e a Fernanda de outros personagens, ou daquele ambiente e eu de outro ambiente. Enfim, você consegue dividir muito melhor a partir de uma escaleta. E o roteiro final já essa escaleta com os diálogos, né? Você vai escrever os diálogos, vai ser muito mais fácil você fazer dessa forma, porque você vai ficar livre para escrever, né? Para entrar na mente desses personagens. Então, assim, eu acho que, basicamente, uma ideia e um roteiro, eles precisam estar estruturados para você passar para o seu produtor. O seu produtor, a partir dessa sua ideia, desse seu roteiro, desses seus textos, né, que precisam ser muito consistentes, ele vai fazer um projeto. E esse projeto, muitas vezes, também vai te pedir para, a partir dessa ideia toda que você teve, dessa estrutura que você tem, você contar um pouco para os seus investidores, né? O produtor, ele vai pegar esse material e vai pedir para você fazer uma sinopse, um pouco mais curta, às vezes, o universo dessa história, um pouquinho do perfil dos personagens, que personagens são esses. Numa série você vai fazer o arco dessa temporada, o arco desses personagens. Então, como esse personagem começa, como vai ser essa jornada dele do começo ao fim da temporada. E para ele poder fazer um orçamento, para ele poder fazer um plano de financiamento. E aí toda uma parte que agora a Fernanda vai poder falar melhor e a gente vai trocando. E Nanda também, se tiver alguma coisa que você acha que tenha faltado. Não, beleza. Eu acho que a Bela deu uma boa visão bem completa do que é a nossa etapa de desenvolvimento.
né? A Bela, ela tem essa faceta que ela é roteirista e produtora, então é uma pessoa que entende muito dessa etapa, de como caminhar, quais são todos os passos que a gente tem que dar. A parte que me cabe nesse latifúndio é exatamente pegar essa ideia já pronta, eventualmente contribuir ou não, né, a depender do caso, mas pegar essa ideia já pronta e tentar fazer com que isto vire realidade. A gente, na Tristabela, a gente trabalha de duas maneiras. Uma, bem exatamente o que a Isabela contou, quer dizer, depois que ela passa, ela e uma equipe de roteiristas, ou ela sozinha, a depender do caso, por todas essas etapas, e o roteiro chega num momento em que já vai para a mão da produção para produzir, ou projetos que nos chegam de fora, de outros roteiristas, de outros diretores, que aí sim já chegam para a gente supostamente prontos e nos entregam, e aí cabe a nós falar, ok, esse aqui por algum motivo nos interessa, esse aqui a gente não consegue, esse aqui nos interessa, mas você ainda precisa mexer, e aí volta a Isabela para esse momento, trabalhar um pouco com a pessoa, com o diretor ou com o roteirista. Bom, uma vez escolhido, a gente tendo a clareza e que para a gente aquele roteiro está pronto, a primeira coisa que a gente faz é dar uma decupada nele, ainda que seja uma decupada rápida, né? Decupagem é um processo que é muito minucioso, cada departamento faz o seu próprio, cada departamento tem uma decupagem completamente diferente, mas acho que a primeira etapa é ler e dar uma decupada assim, quantas locações, onde isso pode ser filmado, quantos personagens, que tipo de efeito especial isso tem criança, não tem criança, tem animal, não tem animal, as locações são de fácil acesso, não são, enfim, tem uma visão assim mais geral, bem geralzona mesmo, porque isso ainda precede a análise técnica, que aí sim é uma decupagem, né, muito mais consistente, para entender, então, qual é o custo desse roteiro, né, poder orçar esse roteiro, e aí, para um produtor poder orçar esse roteiro, ele tem que ter uma experiência, né? Assim, a gente aprendeu com a vida a orçar, né? Porque você orça o seu primeiro projeto e você acha que você sabe fazer um orçamento. Quando você está no 10º, você vê que aquele seu primeiro, caraca, como que eu consegui produzir aquilo? Porque faltou coisa pra caramba, tinha coisa que não precisava estar. A gente, né, eu e a Isabela, a gente aprendeu muito juntas isso. Muitas coisas que a gente foi colocando no meio do caminho e foi entendendo que não tinha como não ter, né? A gente apoiou bastante. Agora acho que a gente está aí já estamos sabendo fazer legal, mas isso é uma apanhando ainda, apoiando sempre, mas já bem mais completo, né? Então eu aconselho assim, se você é uma pessoa que ainda está começando, eu chamaria alguém um pouco mais experiente, pelo menos, para te dar uma olhada no seu roteiro, sabe? Dá aquela olhada assim, você não tem dinheiro para pagar a pessoa, mas chama um amiguinho, uma amiguinha e fala assim, cara, dá essa olhada assim por alto, vê se você acha que não está faltando, porque esse momento que você faz o roteiro do seu filme é um momento que você está dizendo o que é o seu filme. É um momento que você está dizendo quais são as possibilidades que você tem e que filme você consegue fazer com aquilo, né? Então, eu acho que, assim, a primeira coisa é decupagem e roteiro. Tendo o roteiro, você tem a ordem de grandeza, o tamanho do seu filme, e aí você vai ter que fazer um plano de financiamento, ou seja, pensar em quais são as fontes, os locais, os patrocinadores, as formas que você tem de levantar esse recurso, de viabilizar essa produção. O Brasil sempre contou, né? Sempre não. O Brasil, durante alguns anos, contou com uma política muito forte de fomento à cultura, né? Então, assim, através das leis de incentivos, de editais federais, o que hoje não é mais uma realidade, a gente continua na batalha para que isso volte, mas de fato não é uma realidade. Então, a cada momento e a cada filme, você tem que entender e saber quais caminhos trilhar para conseguir levantar esses recursos, né? A gente teve filme com recurso único do Fundo Setorial do Audiovisual, e a gente já teve filme com 5 patrocinadores diferentes, com leis diferentes, em coproduções nacionais ou internacionais. Então, isso também é muito diverso. Bom, uma vez que você consegue fazer esse mapeamento e vai para a rua, e aí isso não tem ensinamento, né? Aonde procurar, como que você faz para levantar os recursos do seu filme, isso realmente é uma coisa que às vezes cai na sua frente, você conhece alguém, ou às vezes você inscreve num edital,
ou às vezes você tem um parceiro que te ajuda, realmente essa parte não cabe muito, né, Isabela, numa oficina. Mas uma vez que você tenha isso levantado, aí entra uma parte importante, que é você fazer o seu desenho de produção, né? E aí o seu desenho de produção ele é feito a partir do seu orçamento, né? Então assim, tá, quantas semanas eu vou filmar? E aí entra mesmo aquela decupagem sinistra, e aí você já tem um assistente de direção bom pra caramba, fazendo uma análise técnica que vai te dizer tudo. A análise técnica, ela é um raio-x da sua produção. Tudo que você precisa tá ali. Quantos atores, os figurinos, o que a arte vai precisar fazer, os efeitos, os dias de filmagem de cada ator, quantas locações são, quantos dias em cada locação, né? A análise técnica junto ao plano de filmagem, que é a segunda etapa, que é ambos feitos por um assistente de direção, mas são instrumentos fundamentais para que a produção, por um lado, consiga saber se tudo aquilo que pensou está correto, ou aonde errou, aonde precisa tirar e aonde precisa botar, e principalmente para quando o seu avião vai para a pista, aquilo ali é o seu instrumento para não deixar o cara cair, ou para não deixar ele correr para caramba, para não deixar ele atrasar, para não deixar ele cair, entendeu? Você tem que ficar olhando para lá para você fazer com que seu filme naquele tempo, com que as coisas aconteçam naquele tempo, porque se você passa 2 dias de filmagem, é dinheiro para caramba. Em filme pequeno, em filme médio e em filme grande. Porque é um percentual do seu orçamento. Não interessa se você tem 1 milhão ou 10 milhões, qualquer estouro no seu orçamento ele é significativo. Uma outra coisa... fala, Bebê. Nanda, uma coisa importante assim do trabalho do roteirista, que muitas vezes nessa etapa que a Nanda está falando, da análise técnica, o roteirista ele é chamado novamente para reescrever cenas, ou ajustar alguma coisa por conta do orçamento, ou algum ator que não pôde. Isso também na filmagem, né? Ou um pedido do produtor, né? Por favor. Pois você geralmente vai precisar. É importante um produtor até entender e fazer esse trato com o roteirista dele, assim, um trato financeiro, um trato, eu não sei, depende do seu filme, né? Da sua série, que ele vai precisar trabalhar esse roteiro na pré-produção muitas vezes. Eu não conheço um filme que não tenha acontecido isso. Na filmagem, muitas vezes na montagem. Você sente falta de um off, sente falta de alguma coisa não deu certo na montagem e você vai precisar reescrever para um ator, gravar. Isso é importante. E uma coisa, só para não perder esse raciocínio também, é que no documentário também, nesse pré-roteiro, você precisa ter um roteiro de montagem, né? Você precisa ter uma estrutura, porque no documentário ele é um pré-roteiro, ele nasce, né, na filmagem, ele é muito mais vivo nesse sentido. Sim, super. A gente está passando, né, Bela? Passou e está passando muito por esse processo que a Bela está falando agora nesse nosso filme Derrapado, que está exatamente em fase de finalização, e aí começam a vir essas questões, uma coisa que não foi filmado, ou que foi filmado e não deu certo, ou que não era para ser e que agora na montagem, né? Enfim, é isso aí. Voltando. Bom, cuidado com o seu orçamento, cuidado com o seu desenho de produção. E uma coisa que eu acho importante, muito importante também, é um produtor ele ter a inteligência emocional de gestão da sua equipe. Eu acho que isso é uma coisa que é fundamental, porque é muita gente trabalhando com você. É muita gente, é uma loucura. Você tem, sei lá, uns 6, 10 chefes de departamento, embaixo de cada um desses é uma imensidão de gente, é uma imensidão de fornecedor. Você trata do seu diretor de fotografia ao motorista que está com um problema, que o pneu furou, sabe? É óbvio que isso não chega na produtora do filme, o pneu. Mas, eventualmente, se você está ali no set, você ouve. Então, você tem que ter uma equipe de produção muito sua. Primeiro que a equipe de produção tem que ser muito sua. Tem que ser pessoas que você confie praticamente de olhos fechados, sempre com um olho aberto, porque é o seu dinheiro que está ali, mas praticamente de olhos fechados. Essa pessoa tem que se reportar a você tem que ser uma pessoa, você não pode perder o controle da sua produção de jeito nenhum. E as outras equipes, principalmente os chefes de departamento, é interessante que, se você não os tenha conhecido antes, que você procure os conhecer, que você procure fazer reunião, que você procure conversar com eles sobre o filme, que você diga que filme é esse que você está fazendo, que todo mundo entre no filme entendendo o filme que está fazendo. Porque se entrar num filme A achando que ele é B, vai dar errado no segundo dia.
Porque não vai saber o filme que está fazendo, e eu não estou falando nem do ponto de vista criativo, estou falando mesmo do ponto de vista orçamentário, de produção, do que você tem à sua disposição, do que cada departamento terá, né, à sua disposição. Então, é muito importante que um produtor tenha um diálogo permanente com os chefes de equipe. Ou seja, permanente mesmo, é o antes e é o durante a filmagem. Uma outra coisa que eu acho importante colocar, que é um processo que a gente passou lá na Três Tabela, enfim, a gente foi anotando, talvez até sem combinar, cases, né? Enfim, coisas que vão acontecendo e que você vai entendendo que é importante, que teria sido tão legal se você soubesse antes, que ninguém te avisou, né? Então, a gente está aqui tentando avisar para o coleguinha coisas que são importantes, que você já poupa muitos problemas na sua vida e muito dinheiro, né? Mas uma coisa que a gente passou e que eu acho fundamental, que eu acho que foi bacana a gente ter feito, a gente teve um longa-metragem que com um pouquinho mais de um mês, faltava um pouquinho mais de um mês só para filmar. Tipo, a pré estava começando, eu já tinha ido numa cidade perto do Rio de Janeiro, já tinha acertado locação, já tinha ido diretor de fotografia, diretor de arte, todo mundo, não tinha ninguém muito feliz, é bem verdade, com a locação, mas estavam todos, né, tinha sido aprovada, estamos aí, então já estamos aqui negociando hotel, já estamos aqui negociando catering. Diretora de produção, pode chegar, você vai ter um mês de trabalho, ó, molezinha, tá tudo bem. De repente, acham uma locação e mandam. Olha que lugar bonito. Eu acho que a gente preferia esse lugar. Cara, sério. Chegou a dar um frio na espinha. A gente sentou, eu e a Isabelle, e falou, cara, e agora? E o pior é que você olhava e o lugar era esplendoroso, espetacular. Era, obviamente, um lugar que imprimiria no filme um outro valor. Bom, contratamos um produtor de locação para ir neste lugar, encontrar que lugar seria esse. Ele encontrou. Isso representou um aumento muito significativo no orçamento do nosso filme, que já era um filme BO, né? BO baixo orçamento. Mas a gente resolveu bancar. A gente falou, bom, isto é o tipo de coisa que você investe, você tem que conseguir tirar de algum lugar para colocar ali, porque você entende, enquanto produtora, que isto que você está fazendo vai imprimir um outro valor de produção no seu filme. Né? Eu estou falando do filme Unicórnio, do Eduardo Nunes, um filme que foi super bem sucedido em festivais, foi para Berlim, tem uma fotografia belíssima, devido ao talento de toda a equipe e também devido ao talento, obviamente, do lugar. Não sei se Bela quer falar um pouco sobre isso, porque isso foi um case na produtora, né? Nesse ponto, assim, eu acho que o que a Nanda quer dizer é que você tem que tomar sempre muito cuidado, porque às vezes um lugar que é mais distante, que é de mais difícil acesso, em que não tem nenhuma estrutura, vai ficar muito mais caro o seu filme. Então você tem que entender que é um risco muito maior, né? E o produtor é sempre essa pessoa que tem que medir tudo. Às vezes é a pessoa mais chata que vai ter que falar não. E falar não é muito importante. Ou, nesse caso, falar sim e correr esse risco, saber que vai ganhar muito menos, que, né, a produtora às vezes não vai nem ganhar, mas o filme vai ser um filme que vai ter uma carreira que você espera. Então, assim, é sempre medir. Não tem uma receita pronta. Quem falar, eu acho que nem para roteiro, nem para produção, não existe, é assim que se faz. Você não sabe. Cada filme é um filme, cada série é uma série, cada curta é um curta. É muito diferente. Você tem que estar o tempo todo pensando. Aquilo é como se fosse alguém que está nascendo e você não sabe muito bem como isso vai acontecer, né? Como vai ser essa vida. Então, é importante você saber falar o não. O não, então, ele é importantíssimo. Agora, também é muito importante você entender quando a mudança é necessária, é importante e agrega um valor ao filme, né? Então, é nesse sentido, assim, a inteligência emocional de um produtor, que eu acho que é saber olhar para um orçamento e ver aonde você não vai estourar de jeito nenhum, porque não vale a pena, e aonde você pode tentar achar um espaço para estourar e resolver por uma outra questão, porque de fato vale a pena. Eu acho que, por último, que eu acho importante um produtor conhecer todos os processos, né? Todas as etapas de produção de um filme, né?
Então, não precisa, obviamente, ser um expert, senão não seria produtor. Se eu fosse um expert em montagem, eu seria montadora. Mas, minimamente, conhecer o processo da montagem, conhecer um processo de edição de som e de mixagem, conhecer um processo de finalização, saber para onde vai, saber mais ou menos quanto tempo demora cada processo desse, conhecer os profissionais e os fornecedores da área, porque isso te dá também uma possibilidade de conversa, uma conversa de igual para igual com todos os departamentos do filme. Você não vai estar falando para um colorista que ele precisa, que ele tem 2 dias só para colorir, enquanto ele está te falando que ele quer 3 semanas. Se você é uma pessoa que conhece do processo, você vai falar, pô, vou fazer em 2, 2 e meia. Né? Então, assim, é importante conhecer para não ser enrolado e para também não sair falando besteira por aí, né? Para não sair fazendo proposta equivocada para os outros departamentos. E, por fim, eu queria dizer que, no fundo, fazer um filme, produzir, eu acho que reflete muito o que é você na sua vida. Né? Eu acho que na hora que você junta todo mundo ali, 60 pessoas que ficam naquela convivência insana, às vezes de 5 semanas, 6 semanas, vira uma família, como toda família, com todas as suas neuroses, com gente que você gosta, com gente que você não gosta. E o que eu acho que é importante é você conseguir refletir o seu caráter, né? O seu espírito, você conseguir imprimir, e eu acho que isso a Três Tabelas faz, né? Porque, no fundo, a Três Tabelas é formada por 3 amigos, nós duas, e o Eduardo Nunes, que é diretor. Eu acho que isso a gente consegue, a gente imprime nos nossos sets, a gente imprime na nossa equipe o que a gente é na vida, o que a gente acredita, os valores de solidariedade, de companheirismo, de honestidade, né? De lealdade, de cumprir o que diz, de cumprir prazos, de delivery também com o patrocinador ou com o canal, o que combinou. Então, eu acho que para você ser uma gestora de uma equipe tão grande, de um processo tão longo, tem filmes que a gente fica num processo 5, 6 anos, é muito longo, você tem que, de fato, amar aquilo que você faz e conseguir imprimir todos os valores que você acredita nesse mundo, para você poder estar ali dentro e continuar seguindo na felicidade e em todas as adversidades que sempre vem. Eu queria complementar com, primeiro, dizer que hoje em dia é sempre pedido, né? Muito pedido isso. Você já tem uma distribuidora, né, Nanda? Ou uma programadora, um lugar onde você vai exibir sua série, ou quem vai distribuir o seu filme. Então é importante também fazer uma pesquisa sobre. A gente não tem muitas distribuidoras no Brasil e as distribuidoras muitas menores, mas de filmes autorais, que é o nosso caso, elas necessitavam muito do dinheiro do Fundo Setorial do Audiovisual, que é um dinheiro que hoje em dia está parado, né? Então, assim, é importante você pensar nisso, porque a gente às vezes faz um filme e não consegue lançar. Isso é uma frustração muito grande, é uma coisa que muitos produtores estão passando. É o grande gargalo, né, Bela, hoje da produção, né? Ou você faz uma série, depois você não consegue veicular. Então, isso é uma coisa a se pensar, tentar pensar antes. A gente já fez o caminho inverso e viu que depois é muito difícil. Todo mundo acha, tem as plataformas, mas assim, tem muita produção, tem muita gente disputando esse espaço, então é importante você pensar nisso um pouco antes, né? Alguns editais pedem para você, inclusive, ter cartas já de contratos, né? De licenciamento. E outra coisa que eu queria falar é que, assim, a Lei Aldir Blanc, ela beneficiou muitos produtores, ela é super importante, realmente tem sido fundamental nesse momento, e tem muitos cursos, a gente fez um resumo, né? Um breve resumo de que etapas são essas, de que é uma produção, mas assim, tem muitos cursos, muitas lives específicas de roteiro, que são muito legais, de várias formas de roteiro, de doc, de reality, de ficção, e de produção, só de produção, ou só de montagem. Então, acho que vale a pena vocês buscarem esses específicos também, para isso que a Nanda falou, vocês entenderem, antes de começar a entrar nesse mundo, vocês entenderem cada uma dessas etapas. Isso é super importante. Exatamente. É isso. E aí, boa sorte, né, galera?
A gente se despede. Nosso site é www.trêstabelafilmes.com.br. Ali vocês podem conhecer um pouco do nosso trabalho, tem o nosso contato também. Então, boa sorte, estamos aí. Um beijo. Se quiserem perguntar alguma coisa depois pelo site, a gente vai ter o maior prazer de ajudar, tá bom? E boa sorte, que vocês vão precisar de muita sorte. Um beijo, mas é uma delícia também. É uma delícia.